Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aqui é lugar para falar sobre análises clínicas. Então, se você gosta desse tema, já pode me seguir lá no Instagram, que está sempre tendo novidades, @doutorafrancine.análisesclínicas. É só se inscrever no canal e também curtir aí e comentar para a gente saber que vocês gostam desse assunto. E o tema de hoje é gordura no fígado. Fígado gorduroso, a tal da esteatose hepática. O que isso significa? Vamos lá. Já vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, quando a gente fala em uma esteatose hepática, ou seja, que aquele paciente tem um fígado gorduroso, tem gordura no fígado, o que isso significa? Significa que ele tem um acúmulo de lipídios no citoplasma dos hepatócitos. O que é isso? Então, as células funcionais do nosso fígado são os hepatócitos, certo? E quando eles começam a acumular gordura nessas células, principalmente triglicerídeos, tá? Ele começa a ter um fígado gorduroso. Esse fígado começa a ficar mais pesado e ele não começa, ele para de exercer as suas funções normais, ou seja, ele começa a ficar um fígado doente. Então, é normal que esse paciente tenha algumas manifestações clínicas, até assim, de dificuldade de digestão, sempre um mal-estar, isso por conta desse má funcionamento que começa a acontecer no fígado. É uma condição importante que pode estar relacionada com o uso excessivo do álcool, quando a gente fala em uma esteatose alcoólica, ou também pode estar associada ao uso não excessivo do álcool, quando a gente fala em uma esteatose não alcoólica. Tá, mas e por que isso começa a acontecer? Então, antes da gente entender como que isso acontece, por que isso acontece, a gente precisa entender sempre o funcionamento normal do nosso fígado. Eu sempre falo que a gente só consegue saber que algo está alterado a partir do momento que a gente conhece a normalidade, não é? Porque se eu não conheço a normalidade, como é que eu vou saber que aquilo está alterado? Então, como que funciona a normalidade? Primeira coisa, toda a gordura que a gente ingere, como a gordura, ela é um lipídio, ela não reage muito bem com a água que está ali no nosso plasma, no nosso sangue. Então, eu preciso transportar essa gordura, tá? E esse transporte, ele é feito através de proteínas conhecidas como lipoproteínas, que nada mais são do que proteínas que transportam lipídios. E eles são também conhecidos como umas micelas. O que é isso? Envolto tem a parte polar, que interage com a água ali do plasma, e dentro ficam os lipídios. Então, eu tenho várias lipoproteínas, né? Então, como a gente conhece aí, ó, o LDL é uma lipoproteína, transporta lipídios, o HDL é uma lipoproteína, o VLDL é outra lipoproteína, e eu tenho também os quilomicrons. E no intervalo entre eles, depois eu vou explicar, eu tenho o IDL, que a gente acaba não dosando, tá? Mas todos esses daqui, eles transportam lipídios, ou seja, podem transportar triglicerídeos e podem transportar colesterol. Então, como que ocorre esse transporte? A gente ingeriu o alimento, esse alimento vai cair lá no intestino, e no intestino ele vai ser degradado. Então, o colesterol e os triglicerídeos que foram ingeridos pela nossa alimentação ficam dentro dessa lipoproteína que é chamada quilomicro. Então, o quilomicro, ele tem bastante triglicerídeos, bastante, tá? E pouco colesterol. Ele pega esses triglicerídeos, bastante mesmo, esse pouco colesterol da nossa dieta e leva lá para o fígado. Nesse meio tempo, esses triglicerídeos que estão ali presentes, eles são degradados em ácidos graxos. Por quê? Se vocês lembrarem, os triglicerídeos são 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol unindo tudo isso. Então, ele vem essa enzima, que é conhecida como lipoproteína lipase, degrada esses triglicerídeos em ácidos graxos. Esses ácidos graxos, por sua vez,
vão servir como fonte de energia. Então, eles vão lá para o músculo para servir como energia, ou eles podem ser acumulados no tecido adiposo para servir também como fonte de armazenamento, para que uma hora que eu precise de energia, eu consiga degradar. Então, esses triglicerídeos que são, né, que vêm da alimentação, eles seguem esse caminho. Se eu estou durante o dia gastando bastante energia, eu levo mais para o músculo e menos para o tecido adiposo. Senão, eu acabo levando mais para o tecido adiposo do que para o músculo, né? Tudo depende da quantidade que você utiliza. Porém, eu não degrado todos esses triglicerídeos. Parte desses triglicerídeos, que a gente conhece como quilomicrons remanescentes, vão para o fígado. Aí chega aqui no fígado, esses triglicerídeos vão ser utilizados como armazenamento e o colesterol também vai ser utilizado para formar, por exemplo, a bile, né, que vai ser excretada. Também são utilizados para mandar para a corrente sanguínea, para que sejam reutilizados. Como assim? Eu não preciso de energia? Eu não preciso de colesterol? Então, eu não quero deixar tudo isso aqui no fígado acumulado sem utilidade. Eu quero mandar para o músculo, para o tecido adiposo, para que sejam utilizados. Como que eu faço isso? Aqui no fígado, eu formo uma nova lipoproteína, que é conhecido como a VLDL. E nessa lipoproteína, eu também vou ter triglicerídeos e também vou ter colesterol. Então, uma forma de tirar o triglicerídeo do meu fígado é através da formação do VLDL. Porque daí eu pego esse triglicerídeo, esse colesterol, e eu mando de volta para a corrente sanguínea. Entendeu? Para quê? Para, de novo, ser degradado em ácidos graxos ou a minha LDL. Mesma coisa que aconteceu aqui. E ser utilizado pelo músculo e para o tecido adiposo. Por quê? Porque eu não posso armazenar toda essa gordura no meu fígado. Entendeu? Então, o fígado, ele é somente um lugar de passagem, de redistribuição. Eu pego isso daqui que chegou da alimentação e eu vou redistribuir. Quando eu estou na corrente sanguínea, esse VLDL vai sofrendo a ação da lipoproteína lipase, que é essa enzima, que degrada em ácidos graxos. Esses ácidos graxos, conforme eles vão sendo degradados, eu vou substituir, eu vou invertendo, eu vou diminuindo a quantidade de triglicerídeos e aumentando a quantidade de colesterol, certo? Então, chego lá no meu LDL, eu tenho bastante colesterol e pouco triglicerídeo. Por quê? Esse triglicerídeo já foi degradado em ácido graxo. Só que parte desse LDL também volta para o fígado e assim por diante. O que eu quis dizer com toda essa explicação? Quis mostrar para vocês por que o fígado recebe triglicerídeo e por que ele tem esse acúmulo de triglicerídeo. O normal é que ele não acumule triglicerídeo. O normal é que ele redistribua esses triglicerídeos na forma de VLDL. Ele recebe do quilomicrons, mas ele manda de volta para a corrente sanguínea na forma de VLDL para ser utilizado, tá? Quando que eu tenho um acúmulo de triglicerídeo na esteatose que a gente acabou de ver? Quando que acumula essa gordura? Quando algum desse mecanismo aqui foi alterado. E esse mecanismo, ele pode ser alterado pelo álcool. Por quê? Porque o álcool em excesso induz o aumento da síntese de ácidos graxos e triglicerídeos. Triglicerídeos não é uma molécula aqui, ó. Coloquei até aqui do ladinho, ó. Não é uma molécula de 3 ácidos graxos mais um glicerol? Então, quando eu tenho aumento a síntese do ácido graxo e do triglicerídeo, eu acabo aumentando e acabo retendo mais ali no fígado. Então, gente, não é tomar aquela cerveja de final de semana. Eu tô falando de esteatose alcoólica para aquele paciente que ele é já considerado um alcoólatra, porque é em grande quantidade. Outra coisa, redução da excreção de lipoproteínas. Quem que é a lipoproteína? É o VLDL.
Não VLDL que esvazia o fígado, digamos assim, que tenta tirar o triglicerídeo. Se eu diminuo a excreção, a eliminação desse VLDL, consequentemente, eu vou diminuir a excreção do triglicerídeo e aumentar o seu depósito no fígado. Redução da oxidação de ácidos graxos. O que é essa oxidação? Essa oxidação é a eliminação, é a degradação desses ácidos graxos e também a formação para não formar os triglicerídeos, tá? Tudo isso em relação à esteatose alcoólica. Porém, eu tenho principalmente a esteatose não alcoólica. Então, sabe aquele paciente que nunca bebeu ou bebe esporadicamente, porém ele é obeso, ele tem sobrepeso, ele não faz atividade física, ele tem diabetes, ele é hipertenso, ele ingere bastante gordura, tem colesterol elevado. Sabe aquele paciente? Come muito pão no café da manhã, come muito carboidrato. Então, esse paciente, ele vai ter uma esteatose não alcoólica. E por que isso acontece? O mecanismo da esteatose não alcoólica, ela não está totalmente desvendado, mas sabe-se que tem alguns fatores de risco importantes. Como, por exemplo, a entrada excessiva de ácidos graxos para o fígado. De que forma? Cadê você? Aqui, ó. Pelo excesso de gordura na alimentação. Então, o paciente ingere muita gordura, então eu aumento a oferta de gordura no fígado. A função anormal do hepatócito, que acaba acumulando esses triglicérides. A ingestão excessiva de carboidrato, que faz com que aumente a síntese de ácido graxo e, consequentemente, de triglicerídeos. Como assim, ó? Eu trouxe até esse esqueminha que eu achei bem interessante, ó. Por que o açúcar ele pode virar gordura? Porque quando a gente, né, aumenta a quantidade de açúcar na corrente sanguínea, a gente tem a liberação da insulina. E a insulina, ela estimula a glicólise. O que é isso? É a degradação da glicose para ser utilizada em acetil-CoA, que é para ser utilizada no ciclo de Krebs. Porém, quando eu tenho um excesso de acetil-CoA, a insulina também estimula a lipogênese, que é a formação de gordura para armazenar. Como assim? Ué, se eu estou ingerindo muito açúcar, então se eu como bastante, né? Comi e não gastei, não utilizei, eu tenho um excesso de acetil-CoA. O que eu vou fazer? Eu tenho que usar esse acetil-CoA. Então, eu começo a formar ácido graxo a partir do acetil-CoA. Gente, onde? No fígado. Porém, o acetil-CoA forma o ácido graxo no fígado. Esse ácido graxo fica no fígado soltinho? Não. O que ele vai fazer? Ele vai ser armazenado na forma de triglicerídeos. Por isso que o médico, quando você fala que você está com os tri muito alto, o que ele fala? Para de comer pão, corta massa, corta o macarrão. Por quê? Porque tudo isso vai virar glicose. E a glicose vai virar triglicerídeo. E o triglicerídeo no fígado é gordura. É gordura. Entendeu? Então, quando eu diminuo a quantidade de alimentação, de gordura na minha alimentação, de carboidrato na minha alimentação, eu estou diminuindo a oferta de triglicerídeo. E aí, o que começa a acontecer? O triglicerídeo, ele é uma forma, gente, de armazenamento de energia no fígado. Quando eu faço uma dieta, que eu estou ingerindo menos calorias, o meu organismo precisa continuar funcionando. Para ele funcionar, ele precisa de energia. Da onde que ele pega essa energia? Lá do fígado. Então, para diminuir a esteatose não alcoólica, para diminuir a quantidade de gordura no fígado, o que você faz? Você faz uma dieta. Porque daí ele começa a utilizar essa reserva que está lá no fígado para suprir a demanda do meu organismo.
Além disso, né? Aumento da esterificação de ácidos graxos a triglicerídeos, redução da síntese de apoproteínas. O que são apoproteínas? São as proteínas das lipoproteínas. Isso, como eu reduzo a síntese delas, eu acabo diminuindo a síntese de lipoproteínas, deixando mais triglicerídeos no fígado, que daí eu não libero VLDL. E também eu tenho um decréscimo na secreção de lipoproteínas pelo próprio fígado. Então, tudo isso faz o quê? Acumula triglicerídeo no fígado. Então, como que eu identifico a esteatose hepática? Aumento de triglicerídeos. Aqui, vamos ver como é que está o paciente. Desejável, menor do que 150, se ela estiver em jejum, ou menor que 175, se estiver sem jejum. Ela está com 87, está desejável? Tá ok os triglicerídeos dela. Agora, vocês já devem ter visto o paciente com um TRI de 500. O que isso quer dizer? Está desejável? Não, está alto, está bem alto. O que ele vai ter? O acúmulo desses triglicerídeos onde? No fígado. Aí ele vai ter a gordura no fígado. Certo? Conseguiram compreender? Se você gostou desse conteúdo, já curte, já comenta, já se inscreve no canal. E se você quiser, né, conhecer mais sobre o meu perfil, eu tô lá no Instagram, doutorafrancine.análises clínicas, sempre postando conteúdo sobre análises clínicas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.